Vamos compartilhar Mateus 6. Vamos ler versículos 31 ao 33. Que diz assim: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e peço ao Senhor, seja glorificado, seja engrandecido, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, essa passagem, muito conhecida, mas esses versículos aqui me chamaram a atenção essa semana. Porque quando o próprio Jesus, ele fala: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Se nós olharmos para esse texto aqui, parece que tem dois adversários ali. Dois adversários. O primeiro adversário, ou a primeira equipe, chama-se preocupação. E a segunda equipe, confiança em Deus. Então, tem dois times num campo de futebol, em uma partida. Eu acho interessante que Deus me mostrou essas duas equipes. Agora, eu pergunto a vocês, qual equipe que nós estamos jogando hoje? A equipe da preocupação ou a equipe da confiança em Deus? Nessa passagem aqui, meus irmãos, de Jesus, Ele quer mostrar que Deus, Ele tem uma preocupação muito grande em relação a todos os cristãos, a todos aqueles que entregaram a vida para Ele. Porque aqui Jesus estava falando para os seus discípulos. E Deus, através de Jesus, Ele fala exatamente que nós devemos confiar plenamente nele. E esse confiar plenamente nele, ele existia de uma forma plena antes da queda do homem. Antes da queda, nós podemos ver que Adão e Eva, eles eram sustentados pelo Senhor o tempo todo, e ali havia uma confiança plena. E infelizmente, essa confiança, ela foi quebrada. Essa confiança, ela acabou por causa da serpente. A serpente ali, ela enganou. Ela inverteu uma situação na mente de Eva e também de Adão, em que Deus não seria plenamente confiável. Nós podemos ver isso no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, que diz assim, vamos ler apenas este versículo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore no jardim? Ali,
a serpente enganou Eva. Porque Deus falou apenas de uma árvore, mas não de todas, né? Então, ali, Satanás fez uma confusão na mente dessa mulher, e essa confiança ela foi quebrada a partir dessa conversa. Nós podemos ver que Satanás ele jogou muito sujo na vida desses homens, distorcendo a palavra do Senhor. Então, a partir daí, quando Satanás roubou essa verdade no coração do ser humano, o ser humano, ele teve, diante de Satanás, a sua confiança ferida em Deus. Então, ali, a partir dali, tudo mudou. Tudo mudou. A confiança do homem em Deus foi abalada. Ali houve uma quebra dos dois lados. Houve uma quebra de Deus com as pessoas e também das pessoas com Deus. Ali não havia mais aquela confiança plena do homem para com Deus. E Jesus Cristo, através dessa passagem, Ele quer exatamente retornar, consertar essa confiança que foi quebrada lá no Éden. E Ele convida as pessoas a se analisarem, a perceber como elas estão, para que elas possam voltar a confiar em Deus de uma forma plena. Ou seja, Jesus Cristo ele faz essa pergunta. E essa pergunta, ela faz com que nós possamos refletir todos os dias. E nós devemos perceber de que forma estão os nossos olhos em relação à nossa confiança com Deus. Porque Jesus pergunta, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Isso é uma pergunta básica. Mas as nossas necessidades também, vão além disso também. E nós devemos entender e nós devemos nos compreender. Será que nós, nos dias de hoje, temos a plena confiança no Senhor? Será que os nossos olhos estão voltados plenamente para confiar no Senhor? Porque parece uma utopia. Quando eu pergunto, é possível viver uma vida sem preocupação? Jesus aqui, Ele quer nos ensinar que sim, nós devemos sim viver uma vida sem preocupações. Ele fala para que nós não venhamos andar ansiosos, que nós devemos nos aquietar, que nós não devemos nos preocupar com as coisas básicas da vida. Então Jesus ele faz o convite, vamos voltar a confiar em meu Pai, porque Ele cuida de todas as coisas. Queridos, eu acho interessante que Jesus ele lança essa palavra para dois tipos de pessoa, para os gentios e para os filhos. Os gentios são aqueles que preocupam com todas as coisas. E os filhos são aqueles que preocupam apenas com uma coisa. Então é muito bom nós olharmos para nós mesmos esta noite. De que forma nós estamos caminhando a nossa vida cristã. Eu quero chamar sua atenção que nós devemos saber esta noite, e nós devemos entender qual é a realidade do comportamento do ser humano depois da queda. Porque o ser humano, depois que houve a queda, houve uma mudança muito grande no seu coração e também
no seu caráter. Hoje é muito comum o ser humano andar com um comportamento de ser cheios e de ser também não realizados. O que é ser cheios? O que eu quero dizer de ser cheios? Hoje o ser humano, ele é educado, ele é ensinado a viver cheios de ocupações que definem a sua importância. Que, na verdade, é onde nós somos mais valorizados. Desde cedo somos ensinados a sermos alguém na vida. E por sermos ensinados a ser alguém nessa vida, nós estamos sempre cheios de ocupações, sempre cheios de coisas. E essas ocupações, elas trazem consequências terríveis para nós, porque existem as preocupações. Porque na medida que você se ocupe, também vai surgir as preocupações, para você vencer e você conseguir relacionar todas as suas ocupações. Então, meus irmãos, é algo que nós devemos definir e entender de que forma nós estamos andando. E além de sermos cheios, muito ocupados, nós também somos pessoas que somos não realizados. Você já observou que nós nunca estamos satisfeitos com as coisas? Tudo que nós adquirimos, de um certo dia está bom, mas a gente nunca fica satisfeito com aquilo que nós adquirimos. Amanhã nós queremos algo maior e algo melhor. Então esse é o comportamento do ser humano. O comportamento do ser humano foi colocado no coração dele essas duas coisas, em que elas sempre estão cheias e sempre estão não realizadas com aquilo que elas conseguiram, aquilo que Deus deu a elas. Elas sempre querem mais, querem mais, querem mais. E qual é a consequência disso? Uma vida distante de uma confiança plena com Deus. Isso é uma consequência. É uma consequência. Porque uma vida em confiança com Deus, ela requer de nós algumas atitudes. E uma das coisas que Jesus nos chama é que nós devemos nos aquietarmos. Nós devemos aquietar um pouco. Nós devemos nos esvaziar. Nós devemos prestar atenção. Nós precisamos entender, nós precisamos refletir de que forma nós estamos caminhando. Porque se nós estamos caminhando em meio às preocupações, queridos, nós estamos no caminho errado. Porque o caminho que Deus escolheu para nós é para que nós possamos andarmos em confiança plena com Ele. É algo simples, mas, no entanto, é difícil de viver isso. Não é fácil viver. Nós precisamos tomar posturas e nós precisamos avaliar as nossas vidas. Então, queridos, eu quero que vocês façam uma reflexão sobre a sua vida esta noite. Nós precisamos fazer um exame crítico de que forma nós estamos vivendo. Se é uma vida natural, onde estamos ao caos da preocupação, ou então vivendo uma vida espiritual, que é baseada numa confiança plena com Deus. E nós temos essa condição, porque Jesus Cristo, quando Ele foi para a cruz, diz a palavra do Senhor que restaurou todas as coisas. Tudo foi restaurado. Mas o problema é que nós carregamos sobre nós algumas coisas
que não fazem parte da cruz de Cristo. Faz parte de uma natureza humana. Então, queridos, vamos avaliar. E a primeira coisa que nós devemos avaliar em nossas vidas, se existe em nós a resignação. A resignação, ela nos impede de ter uma vida plena com Deus. E, acima de tudo, nos impede de um crescimento na vida espiritual. Porque a confiança em Deus, ela só cresce a partir do momento que eu tenho uma vida espiritual com o Senhor. E quando nós estamos atribulados, nós não temos. Quem é que consegue orar, ter uma vida, uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, abalado, atribulado? Não tem como, né, Anderson? A gente nem consegue orar. A gente nem consegue orar. Então, meus irmãos, vamos refletir se a nossa vida está voltada a uma resignação. Talvez você não saiba o que é resignação, queridos. Mas a resignação é um conformismo. É um conformismo, um comodismo equilibrado. Você é acostumado a viver dessa forma. Ah, minha vida é assim mesmo. A minha vida é em meio à preocupação. Eu preocupo com meus filhos. Eu preocupo com meus negócios. Eu vou me preocupar com o dia de amanhã. Enfim, eu não sou perfeito. Aí a gente começa a viver dessa forma. Com o coração atribulado. Resignado. Isso faz com que nós nos impedimos de avançar. A ter uma vida o qual Deus deseja para que todos nós possamos viver. Então, queridos, vamos olhar para nós mesmos e detectar se há alguma insatisfação em nossas vidas. Se há alguma insatisfação em nossas vidas, você está em uma resignação. Então, isso não é bom para você. Agora, se existe essa verdade dentro de nós, como é que nós devemos combater isso? Porque isso é muito forte que eu estou falando. É muito forte. Isso aí, às vezes, é algo que pode colocar o seu coração em dúvida. Mas isso aqui não é uma história. Isso aqui é uma realidade de vida. E se nós estamos nesse estado de resignação, esse meu comportamento de tá bom do jeito que eu estou vivendo, isso está errado. E nós temos a plena condição de viver uma vida plena com Deus. Porque Jesus garantiu isso para nós na cruz. Agora, como que nós vamos conseguir vencer esse mal? Migrar da vida natural para uma vida espiritual intensa. A palavra chama-se desespero. Preste atenção, desespero. Nós, como cristãos, nós precisamos estarmos desesperados para sair da comodidade, para sair dessa situação cômoda que a vida natural traz, para sairmos para uma vida plena na espiritualidade. Porque às vezes nós não queremos encarar esse desespero. Porque o desespero, ele faz com que nós vamos sair da nossa zona de conforto. Do nosso comodismo, acharmos que tudo está bom, é assim mesmo. Mas nós só iremos vencer essa vida natural e passarmos para uma vida espiritual a partir do momento que eu viver de uma forma inconformada comigo mesmo. É só assim, meus irmãos. Não tem como. É como se fosse duas linhas de campo, de futebol. Você faz parte de uma equipe, a preocupação
e do outro lado, a vida plena em confiança com Deus. E esse time que faz parte da confiança plena com Deus, só vai conseguir vestir essa camisa a partir do momento que você se desesperar. Não aguentar mais, entrar nesse estado de desespero, de não querer mais viver uma situação em que te traz aflição, em que te traz vazio dentro de você, em que você não realiza a sua satisfação plena. Nessa natureza humana que nós temos, nós corremos, nós lutamos, nós brigamos, nós ficamos tristes, desanimados, nós ficamos cansados, nós ficamos abatidos, emocional aí esgotado, por alcançar coisa que nunca vai satisfazer o nosso coração e o nosso ego. Nunca. Porque o que preenche os nossos corações não faz parte desse lado. Porque o que preenche o coração de um cristão é uma comunhão plena com Deus. É uma vida plena com o Senhor, em que você estará livre de todas as preocupações, de todas as ansiedades, de todas as angústias, porque você vai aprender a colocar tudo nas mãos dele. Então, queridos, a resposta para nós vencermos esta luta terrível em que nós estamos enfrentando é você vestir a camisa do desespero primeiramente. Que você saia daqui hoje desesperado para mudar o seu coração, a sua vida, para a honra e glória do nosso Senhor. Você tem que mudar essa fronteira. Você tem que passar por essa fronteira e viver uma vida plena com Deus. Portanto, meus irmãos, avalie a sua vida esta noite. Talvez a sua vida precisa ser consertada essa noite. Talvez você esteja igual uma mala pronta, que sai de viagem, bem arrumadinha. E quando volta de viagem, ela está um caos. Toda bagunçada, fedendo. Talvez a sua vida esteja assim. E Jesus, diante desses 3 versículos que nós lemos, Ele quer nos convidar para sair dessa bagunça que há em nosso coração e há em nossa mente, e entrarmos em uma realidade em que Deus chamou todos nós para vivermos com Ele. O retrato da vida natural não é a realidade destinada para todos nós. Jesus, Ele tem para nós, queridos, um caminho diferente desse mundo natural. O caminho que Ele tem para nós é que nós possamos caminhar uma vida no Espírito. E é no caminho do Espírito é que nós vamos viver de uma forma plena, sossegada, em meio ao caos em que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Os dias são maus, os dias são difíceis. E você pode ter certeza de uma coisa, esses dias difíceis, eles sempre estarão atravessando em nossos caminhos. Agora, quando nós estamos andando no Espírito, num caminho pleno com Deus, nós iremos caminhar diferente, como aquelas pessoas que andam naturalmente. Em vez de andarmos desesperados, como os gentios andam, preocupados com o dia de amanhã, nós estaremos andando como filhos, sabendo que devemos nos preocupar apenas com uma coisa,
em fazer a vontade do Pai. Porque o resto, Ele toma conta de nós. Ele toma conta das nossas vidas. Então nós temos que viver, meus irmãos, esta vida plena, para a honra e glória do nosso Senhor. Eu não sei como é que você está aqui nesse dia de hoje. Creio eu que todos nós nos deparamos com essa realidade de vida, de preocupação. Mas a preocupação, ela só faz mal para nós. Ela nos derruba. Ela deixa a gente doente. A gente perde até a vontade de viver. E Jesus não quer isso para nós. Essa mensagem aqui do Sermão do Monte, do início do Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7, é Jesus nos ensinando da forma como nós devemos andar. Porque a restauração ali, ela já existia. E quando eu entendo que a restauração já existia, já existe na minha vida, eu tenho que andar dessa forma. E é um grande desafio para nós, meus irmãos. E eu quero orar essa noite para que nós, todos nós aqui, mesmo enfrentando dias difíceis, nós possamos caminhar pelo alto, caminhar no Espírito. Sendo assim, nós teremos uma vida muito melhor, muito mais leve, muito mais tranquila. E nós estaremos sempre numa intimidade plena com o nosso Pai. Eu posso ouvir um amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos ficar de pé. Queria que, antes de participarmos da ceia, talvez você chegou aqui esta noite, você estava vestido com a camisa preocupação. Escrito em sua camisa, em seu coração, preocupação. Mas talvez você quer mudar essa camisa hoje. Talvez você queira mudar essa camisa e colocar uma camisa escrita: confiança em Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, e se você faz parte desse time de preocupação, você precisa tomar uma atitude. Você precisa entrar nesse desespero de não se conformar onde você está. Mas você precisa ir avante. E isso é um processo. Então coloca diante do Pai como é que está a sua vida, o seu coração. Toma essa decisão. Se você está já no time da confiança em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que você continue vestindo essa camisa. Que seja assim na sua vida. Agora, se você está vestindo essa camisa da preocupação, Jesus nos aconselha a tirar essa camisa e vestir a camisa confiança em Deus. Vou te dar mais uns minutos para orar. Onde está a sua mente hoje? Onde o seu coração está depositado? Onde está a sua confiança? Essa confiança que foi perdida no Éden, ela foi restaurada na pessoa de Jesus Cristo. Talvez você não tenha nem força. Esta noite, você está sem força, desanimado. Mas esse aqui é um conselho do Pai.
Se rende à presença, se rende. No seu coração, a presença de Deus. E talvez você pode dizer assim para Ele: eu não quero viver mais assim. Eu não quero mais viver em meio às preocupações. Isso tem acabado comigo. Eu quero viver em confiança plena com o Senhor. Se você tem esse desejo, confesse isso ao Senhor, meus irmãos. Uma coisa eu sei, que Deus tem o melhor para nós. Quando Ele criou o ser humano, quando Ele criou o homem, Ele havia criado todas as outras coisas e Ele tinha achado bom. Mas quando Ele criou o ser humano, Ele disse: isso aqui é muito bom. Porque Ele fez de nós, Ele nos criou conforme a imagem e semelhança dEle. E nós devemos andar da forma como Ele nos orientou, como Ele quer, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. E a Tua palavra diz que nós devemos confiar plenamente no Senhor. Aos nossos olhos isso é tão difícil, Senhor. Mas quando nós olhamos e vemos isso, é porque nós estamos andando no natural, Pai. Portanto, eu peço ao Senhor esta noite, venha mudar os nossos olhos, os nossos corações. Leva-nos, Pai, a um desespero de não nos conformar da forma como nós estamos vivendo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu sei que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. E eu peço ao Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda aqueles, Pai, que não acreditam mais. Aqueles que estão prostrados. Faça a Tua obra aqui, Espírito Santo. Nós precisamos da Tua ajuda. E nós queremos viver plenamente com o Senhor. Uma vida plena, uma vida de plena confiança. E ajuda-nos, Pai, esta noite a esvaziar-nos de nós mesmos. E deixar que o desespero toma conta do nosso coração e que nós possamos ir além. Além daquilo que nós experimentamos e além daquilo que nós conseguimos enxergar. Mas que nós possamos ir além de uma vida plena contigo, essa vida espiritual, o quanto o Senhor deseja para todos nós. Que esta igreja venha viver isso, Senhor. Portanto, eu entrego a vida de cada um aqui, Senhor. Que cada um aqui possa sair daqui convicto da sua postura de querer mudar para viver uma forma plena com o Senhor. É assim que eu oro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.